Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. E vamos relembrar de um assunto que nós discutimos na aula anterior. É fundamental para que vocês possam acompanhar na videoaula que vocês tenham em mãos os livros de vocês para saber o que nós estamos estudando. E aquela folha em branco ou o caderno para que vocês possam fazer os registros das dúvidas que forem surgindo. Hoje nós vamos para a página 32. Enquanto vocês abrem os livros de vocês e pegam aquela folha para os registros, eu vou abrindo a nossa aula, ok? Então vamos lá. Aula número 2, encontros vocálicos, que nós vamos ter nas páginas 32 e 33. Então vamos lá, relembrando o que nós estudamos. Então nós vimos anteriormente que nós temos as vogais A, E, I, O e O. Mas, para o nosso estudo de encontros vocálicos, é necessário que nós façamos essa pequena divisão, onde vogais serão A, E e O, e as semivogais I e U. Porém, nós também estudamos o que segue, sobre a nossa letra A. A nossa letra A é uma super-heroína, é uma super-vogal, ou seja, ela sempre será uma vogal. Jamais ela poderá ser uma semivogal, ok? Sendo assim, se ela é a nossa super-heroína, se em uma sílaba ela se encontrar com a vogal E ou com a vogal O, automaticamente E e O vão se transformar em semivogal. Por que que isso acontece? Porque em uma sílaba eu posso ter apenas uma vogal. Se naquela sílaba já existe a nossa super-heroína, a nossa super-vogal, automaticamente quem estiver junto a ela vai se transformar em semivogal. Ok? Então vamos lá, continuando. Na página 32, vocês têm esse quadro, que é aquele quadro que nós vamos utilizar para o estudo. Então aqui nós temos a definição, uma revisão do que é ditongo, tritongo e hiato. No capítulo anterior, vimos que, em uma palavra, podem ocorrer encontros de letras que representam o som de vogais. Esses encontros são chamados de encontros vocálicos. Dependendo da forma como esses sons se reúnem na sílaba, eles podem ser ditongo, tritongo ou hiato. Então, vamos lá, relembrando de tudo isso que nós já estudamos. Nós temos o nosso primeiro colega, que é o nosso amigo ditongo. Quem é o ditongo? É a combinação constituída por uma vogal e por uma semivogal numa mesma sílaba. Então, para ser ditongo, eu tenho que ter, obrigatoriamente, o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ok? Então, aqui alguns exemplos de ditongos. Na palavra água, quando nós fazemos essa separação, o U e o A permaneceram numa mesma sílaba. O U é semivogal e o A é uma vogal. Portanto, nós temos aqui um ditongo. O mesmo acontece na palavra história, que na separação silábica, o I e o A permaneceram juntos na mesma sílaba. O I é a semivogal e o A é a vogal. O mesmo aconteceu em causa e a mesma coisa em paixão. Porém, vamos analisar a palavra paixão. Quando nós fizemos essa separação, eu tenho a sílaba pai. Nós temos ali A, que é a minha supervogal, e o I, que é a semivogal. Então, nós temos aí um ditongo. Na sílaba chão, nós temos o quê? A presença do A, que é a nossa supervogal, a nossa heroína, e, junto a ela, a vogal O. Porém, se em uma sílaba eu posso ter apenas uma vogal, então o O passa a ser semivogal. Então, neste caso, na palavra paixão, nós encontramos dois ditongos. Ok? Qualquer dúvida, anotando no caderninho de vocês. Então, uma vez que nós vimos que o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba, nós temos que aprender como classificar esses ditongos. Os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. O que vem a ser cada um deles? Para que nós possamos saber se ele é crescente ou decrescente, nós temos que saber a posição da semivogal e da vogal naquela sílaba. Então, vamos lá.
Então, o que é um ditongo crescente? Para ser um ditongo crescente, eu tenho que ter esta ordem: semivogal e vogal, nunca diferente disso, ok? Então, ditongo crescente, eu tenho que ter na mesma sílaba esta posição: semivogal e vogal, como é o caso da palavra notícia. Ao fazer a separação silábica, eu tenho uma sílaba só, a presença do i, que é semivogal, e o a, que é a nossa supervogal, a nossa superheroína. Então, aí, neste caso, em cia, eu tenho um ditongo crescente. Já o ditongo decrescente, ele vai ser o quê? Ao contrário. Ele inicia pela vogal e termina pela semivogal, que é o caso da palavra caixa. Então, ao fazer a separação silábica, eu tenho na mesma sílaba o A, que é a vogal, e o I, que é a semivogal. Portanto, ditongo decrescente. Ok? Então, ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. E os ditongos se classificam em crescente e decrescente. Crescente, quando eu tenho na mesma sílaba semivogal e vogal. E no ditongo decrescente, vogal e semivogal. Certo? Vamos continuar. Na sequência, aparece esse nosso amigo tritongo. Mas quem é o tritongo? É a sequência formada por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, sempre nessa ordem, numa só sílaba. Então, o tritongo, ele vai ser o encontro sempre de semivogal, vogal e semivogal. Nunca em outra ordem. Se aparecer em outra ordem, não é mais um tritongo. Eu até dei um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês se lembram daquele delicioso sanduíche. Por quê? No sanduíche nós temos qual ordem? Pão, recheio e pão. Então, nós temos aí 3 camadas. E a mesma coisa acontece com o tritongo. Semivogal seria o pão e a vogal seria o nosso recheio. Então, nós vamos ter sempre esta ordem: semivogal, vogal e semivogal. E agora, verificando alguns exemplos, na palavrinha Paraguai. Então, nós temos aí na última sílaba a união de quem? O, semivogal, a, que é a nossa vogal, e i, semivogal. Portanto, os 3 juntos numa mesma sílaba, nós temos um tritongo, que é a mesma coisa em Uruguai. Ok? E, finalizando, o nosso amigo hiato. Mas quem é esse hiato? É o encontro de 2 vogais na mesma palavra, porém separadas quando nós fazemos a separação silábica. Ok? Então, eles estão juntos na palavra, porém, ao fazer a separação, eles ficarão em sílabas separadas, que é o caso da palavrinha saída. Então, o A e o I estão juntos na palavra, mas, ao fazer a separação silábica, o A ficou em uma sílaba e o I ficou em outra. E a mesma coisa acontece com a palavra hiato. Então, o hiato é um hiato. Por quê? Porque o I e o A estão juntos na palavra. Porém, ao fazer a separação silábica, eles vão permanecer em sílabas separadas. Ok? Então, essa é a nossa revisão de hoje. O que nós chamamos de encontro vocálico. Sendo eles ditongo, o encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Tritongo, o nosso sanduíche, quando em uma mesma sílaba aparecerem semivogal, vogal e semivogal. E o nosso amigo hiato, quando as vogais estiverem juntas nas palavras, porém, ao fazer a separação silábica, elas permanecem em sílabas separadas. Então, nós temos aí agora exercícios das páginas 32 e da página 33. Vocês vão responder todos os exercícios, lembrando da obrigação de cada um, ok? É importante que vocês façam. E na próxima aula, nós faremos as correções devidas. E não esqueçam de anotar as dúvidas para a nossa videoconferência, ok? Então, aqui fica um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!